Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Hoje, na nossa aula de religião, eu trouxe para vocês o tema solidariedade. E o que é solidariedade? Solidariedade, gente, são ações de bondade, ações de compaixão com o próximo, tá? Ações de amor, ações de carinho, de ajuda com o próximo, vão ser enquadradas no que a gente pode considerar como solidariedade. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente é bondoso com o próximo, com alguém que necessita. Então, isso faz parte do que a gente chama de solidariedade, quando a gente pratica o bem. Então, a gente está praticando ações de solidariedade. Vocês já ajudaram alguém? Já ajudaram o próximo? Vocês já doaram brinquedos de vocês, que vocês não brincam mais? Roupas que vocês não usam mais? Alguém que no momento estava precisando? Isso, gente, é uma ação de solidariedade. Solidariedade quando a gente pratica o bem, quando a gente pratica o amor ao próximo, ajudando aqueles que mais necessitam. No período que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19, a gente está vendo muitas pessoas praticando o bem, muitas pessoas praticando ações de solidariedade, sejam com doações para hospitais, seja com doações para desabrigados, doações de máscaras. Eu acredito que vocês devem ter visto que muitos cantores estão fazendo lives e que estão arrecadando vários e vários alimentos, dinheiro, recurso para doar para hospitais, para doar para regiões mais afetadas da pandemia. E isso são ações solidárias. E foi com essa visão que eu quis trazer hoje para vocês, na nossa aula de religião, o tópico solidariedade. Aqui nas minhas mãos, eu tenho um coração. E eu resolvi chamar esse coração aqui de coração solidário. Porque dentro desse coração aqui, eu coloquei algumas palavras que simbolizam essa questão de solidariedade. Então agora a gente vai abrir junto. Vejam, bem no meio do coração, eu tenho o nome solidariedade. Na ponta, eu tenho paz e união, amor e amizade. Todas essas ações juntas vão fazer parte da solidariedade com o próximo. Quando a gente ajuda, quando a gente cuida, quando a gente pratica a união, a paz, a amizade, o amor, praticando bem, a gente está sendo solidário com o próximo. Quando a gente está fazendo boas ações com o próximo, a gente está praticando bem, a gente está sendo solidário. Nesse coraçãozinho aqui, Tia colocou só algumas coisas que podem representar a solidariedade e que fazem parte dessa busca, dessa interação de boas intenções, de ajuda com o próximo. Gente, pequenos gestos, por menores que sejam, mas de ajuda ao próximo, já fazem muita diferença. Quando você ajuda ao próximo, é bom para você, é bom para aquele que está recebendo a ajuda, é bom para todo mundo. E isso faz parte do que é ser solidário. Quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente ajuda o próximo. Muitas vezes a gente vê pessoas na rua ou até mesmo na nossa porta que vem pedindo uma ajuda, que vem pedindo um alimento. E sempre que eu posso, eu ajudo. Eu tenho compaixão por aquelas pessoas que estão precisando de ajuda naquele momento. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Eu estou praticando aí com os meus atos solidariedade. Estou praticando a ajuda, estou praticando o amor ao próximo. E é com essa visão que eu gostaria de trazer para vocês a parábola do bom samaritano, contada por Jesus aos seus discípulos. Vocês já ouviram falar dessa parábola, o bom samaritano? Eu acredito que sim, que vocês já ouviram falar. E eu queria trazer aqui para vocês essa parábola e a gente debater um pouco sobre o que ela tem a nos ensinar. Essa parábola, ela se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Caso vocês queiram acompanhar a tia na leitura na Bíblia, tá certo? Então vamos escutar aqui a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou a largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu dele. Chegando-lhe perto, viu seus ferimentos, aplicou óleos e vinhos e colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então vejam, tia Carla até quando leu aqui a parábola, ela pulou uma parte, porque um homem, ele voltava de Jerusalém e seguia seu caminho para Jericó. E aí ele foi atacado por ladrões nesse caminho. E os ladrões lhe roubaram tudo. Deixaram ele sem nada, e cheio de ferimento, à mercê da própria sorte. Então, passou um sacerdote, e esse sacerdote não fez nada por ele. Passou, viu ele ali, seguiu seu caminho, não se importou. Só que um sacerdote, ele é um responsável religioso. O sacerdote deveria praticar a compaixão, ser solidário com aquele homem, mas ele não foi. E aí, o que a Carla também pulou, que ela não falou, é que depois que o sacerdote passou, veio um outro homem, um levita, que era uma espécie de sacerdote, só que da casa de Levi, da família de Arão. E ele também tinha como ser comum a ele praticar a compaixão com o próximo, com os necessitados. E ele também viu aquele homem jogado da estrada e não o ajudou. Até que veio um samaritano. E os samaritanos não eram vistos com bons olhos por essas pessoas, porque eles não eram daquela região. Eles eram de outra região, da região da Samaria. Então eles eram vistos com preconceito dentro daquela sociedade. Mas o samaritano, diferente do sacerdote e diferente do levita, ajudou aquele homem, se compadeceu dele, cuidou dos ferimentos dele, levou ele no seu próprio animal, no seu próprio burrinho para uma hospedaria, pagou por todos os gastos. E ainda disse ao hospedeiro que se gastasse a mais cuidando daquele enfermo, se gastasse a mais cuidando daquele homem, quando ele voltasse, ele pagaria. Então, qual dos três homens? O sacerdote, o levita ou o samaritano tiveram uma ação de compaixão? Hein? Qual desses três homens tiveram uma ação de compaixão? Seguir os ensinamentos de Deus, de ser generoso, de ter compaixão com o próximo, de amar ao próximo, que é um dos mandamentos de Deus. Qual desses três homens? O samaritano, que era visto com preconceito dentro daquela sociedade. Mas ele foi o que se compadeceu, que teve uma atitude mais próxima à de Deus, se compadeceu com o próximo, ele foi solidário. O bom samaritano foi solidário com aquele homem. Então, o que eu queria dizer para vocês, trazer com essa parábola de Jesus, que nós devemos ser solidários, a gente deve ter compaixão com o próximo, a gente deve ajudar, faz bem. Faz bem para quem pratica o bem, para quem recebe o bem. Faz bem, gente. É o amor, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, falando um pouco sobre ser solidário, falando um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E
Coloque aqui nos comentários da plataforma ações de solidariedade que vocês já praticaram com alguém ou que vocês já receberam. Eu vou adorar saber um pouco sobre isso, conhecer um pouquinho sobre isso, tá? Que vocês têm aqui para falar. Vou adorar essa troca de informações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso, meus amores. A nossa tarefinha de casa, de religião, fica como reflexão. Que a gente pense nas ações solidárias que a gente já fez, que a gente pode vir a fazer para o próximo. Pensar nessas ações solidárias que está acontecendo, que todo mundo está se mobilizando. Pensar sobre solidariedade. Fica como nossa tarefinha de casa de hoje. Então, meus amores, olha, um beijo, um cheiro, ó. E até segunda, meus queridos. Tchauzinho.